A inteligência, né? A inteligência humana vai buscando, né? A polaridade da vida, certo, errado, bom e mal. Estamos juntos com você, o programa já está acontecendo aqui, já começou aí no intervalo e esse bate-papo agora se amplia, chega até a sua casa, onde quer que você esteja, porque nesta primeira segunda-feira da primavera, o programa Saúde no Ar está reunindo aqui no estúdio a nutricionista, terapeuta e coach Rubem Nathalie e o empreendedor social do Ikigai Brasil, Vitor Igdal. E hoje nós queremos falar sobre essa relação entre autoconhecimento e também expansão de consciência e uma vida plena, mudança de hábito para uma vida melhor. Será que está tudo assim integrado, conectado? As nossas escolhas vão desde a comida. Gratidão, bom dia. Está ligado sim, viu? E assim, para começar falando sobre a mudança de estação, né? E aqui o tema é sobre mudança de hábitos. Então nós perdemos a conexão com a natureza fora e com a natureza dentro, com certeza, né? Então a gente não percebe essas mudanças. E aí no inverno tem muito sentimento assim, aquela coisa, não quero levantar, e tá ruim, e sofre. Mas é o inverno, faz parte, é o momento de ir para dentro, como no outono, das folhas saírem, o que não serve mais. E agora, primavera, é hora de florescer, de você desabrochar. Né? Então você começa a observar a natureza, você vai observar também o seu desenvolvimento natural, o seu ritmo, né? E com isso, as suas escolhas alimentares também sofrem influências dentro dessa relação que você tem em se observar enquanto natureza, enquanto ser integrativo, né? E essa autoobservação, esse autoconhecimento, que é a proposta, né, que o Ikigai também faz na sua formação de coach, e agora trazendo esta semana do autoconhecimento, não é isso, Vitor? Trazer esse olhar para si e se perceber, inclusive, como um elemento integrante dessa natureza que a Rubia falou. Exatamente, Patrícia. E a gente entende, né, o autoconhecimento como um processo de se questionar, de se fazer perguntas, de você entender quem é você, de você entender até pela filosofia Ikigai, é você reconhecer 4 pilares em sua vida. É você entender o que você ama fazer, o que você faz e não vê o tempo passar, o que você faz de forma fluida. A consequência disso é você se tornar talentoso, que é a segunda dimensão. É entender o que você faz e você entra em flow, né? Você flui totalmente, as pessoas te reconhecem por isso, pelo seu talento. No momento que você começa a ser reconhecido pelo seu talento, você começa a ter retorno. Existem retornos materiais, né, como dinheiro, que é importante. Nós estamos em um sistema capitalista que é movido por dinheiro, a gente tem que entender, respeitar e aceitar isso. Quando você ama o que você faz, tem talento e tem retorno, você começa a produzir. Mas por que você está produzindo? Para que você está produzindo? Qual a sua intenção com isso? Qual o legado que você quer construir? É justamente esse o 4º pilar, que é o que traz sentido e significado para a vida das pessoas. É você entender o que você ama, o talento, o retorno e o legado que você faz com o que você está fazendo. E quando isso acontece, você construiu uma interseção, que é o seu Ikigai, né? Que é o seu propósito de vida, que é o porquê que você levanta todos os dias pela manhã. E o processo de autoconhecimento, como eu estava falando no início, é você se questionar, você se auto-observar, observar as respostas que vêm até você, observar o seu silêncio, né, que é onde estão as respostas não estão no barulho fora. Até Albert Einstein tem uma frase muito linda sobre isso, né, que a frase dele é a seguinte: eu penso 99 vezes e nada descubro, mergulho em profundo silêncio e a verdade é revelada, né? Então a resposta não está fora, está dentro, na consciência interna, né? Que quando a gente se questiona, reflete, que é um flash de luz, né? Isso gera a consciência é a luz, e é essa luz que a gente quer lançar no Setembro Amarelo. Pois é, Rubem, você como terapeuta, coach também, atendendo pessoas que muitas vezes podem procurar pela questão da nutrição, por esse viés ou pela própria terapia, mas na verdade que elas estão em busca do essencial, né? Desse equilíbrio, dessa paz, dessa felicidade de alma. É isso que elas buscam. Exatamente. Quando chega até você. Estão em busca do essencial e muitas vezes não sabem. E o sentido da vida se perde, né? Então, assim, nesse caso, pessoas me buscam através da nutrição, mas como eu trabalho com nutrição integrativa, né, com a dimensão de observação tanto do corpo, das emoções, mente e alma, e também pessoas que me buscam através das terapias, aí eu também faço o link com tudo, até com a alimentação, porque a forma de escolha de cada alimento tem a ver com a relação que essa pessoa tem consigo, com o que ela quer desenvolver na vida dela também, né, as dificuldades que ela tem, então tá tudo ali.
dá para fazer leitura de como é que é a vida dela através das escolhas alimentares também. Então, essa questão da busca do autoconhecimento, ela passa também por essa questão que você acaba de falar, né? Da busca da própria felicidade, de estar em busca de uma vida melhor, de uma vida mais plena. E isso começa nas rotinas básicas da alimentação, da escolha profissional, e também isso pode ser desenvolvido, ensinado, né? Não ensinado, mas desenvolvido em cada pessoa. E qual seria a chave para essa mudança? A mudança de você ter uma vida mais plena, ter uma vida onde você pode fazer melhores escolhas. Como que o autoconhecimento ajuda nesse sentido? A gente fala muito, né, no método Ikigai que a mudança é uma porta que só se abre de dentro. Eu não tenho como abrir a porta das pessoas, contribuir para que as pessoas mudem. O máximo que podemos fazer é bater na porta, né? Através de um exemplo, através de uma pergunta, através de um questionamento, para que ela reflita e ela encontre a chave para abrir a sua própria porta, né? E o primeiro passo, né? O primeiro passo que a gente fala é você procurar, é você agir, é você tomar uma atitude sua, né? Porque o autoconhecimento vai contribuir para que você se reconheça na sua verdadeira essência, quem você é, qual decisão é inteiramente sua, não é uma escolha que você está fazendo com base na sociedade, no sistema, nas pessoas que acham que você deve fazer. Qual é a escolha que é 100% sua, né? E é justamente esse processo, né, de você entender o que faz sentido para você, você buscar a verdade sobre você, ou sobre a disciplina que você queira estudar, que é essa habilidade, né? Uma habilidade que se pratica, né? De se conhecer. Você está atento às perguntas e às respostas que você mesmo se dá, o que o ambiente externo dá para você. Dentro desse contexto também do Setembro Amarelo, a gente estava falando no início, né? Quantas pessoas, muitas vezes, o suicídio vem por conta dessas pessoas que acabam não vendo esse propósito de vida, o sentido que tem para a sua vida. E o autoconhecimento, essa busca de si, acaba atuando também de forma até preventiva, né? Em relação a isso, né, Rubia? Com certeza, e até mesmo como eu trabalho essa questão do autoconhecimento, né? Sim. E aí eu começo com algo que, por exemplo, aqui nesse planeta as coisas são palpáveis, né? Então a gente começa pelo corpo. Então assim, de quem é esse corpo aí? Esse corpo que você dorme e acorda todo dia, de quem é esse? E aí você convive com esse corpo, que é o intervalo entre você dormir e acordar com ele. Quem é essa pessoa que está por trás desse corpo, né? Então aí esse trabalho com a relação consigo também vem aí dentro de si a relação com a mãe e com o papai, que aí é importante a gente falar, porque muitas das coisas ficam registradas dentro de cada adulto, até coisas da infância. E se esse adulto não toma conta, porque assim, até os 7 anos de idade, tudo que uma mãe, por exemplo, fala para aquela criança, registra. E ela repete coisas na vida inteira sem nem saber às vezes. E aí, quando ela toma consciência disso, aí, bom, o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou ressignificar, vou dar um novo sentido. E aí sim, aí é que está o ponto da virada, aí é onde é que está a chave, que você vai virar e aí você vai trabalhar a autoestima, né? Porque assim, quando uma mãe fala, por exemplo, você não presta, você é feio, você é gordo, você está comendo demais, então aquilo ali vai se reverter em um comportamento, um transtorno alimentar no futuro. Ou uma rejeição materna também pode ocasionar, mas não é que é culpa da mãe. Ela também em algum momento passou, enquanto criança, por alguma situação e que por sua, né? E aí vai, né, atrás, se a gente for verificar a mãe da mãe, aí vai todo esse caminho. Então assim, ninguém é culpado. Na verdade, a gente só precisa aprender a desenvolver o perdão, de ver e conhecer o motivo pelo qual aconteceu isso e decidir, bom, eu vou perdoar, porque eu compreendo, minha mãe não sabia o que estava fazendo. Ela foi magoada, me magoou, e agora o que eu vou fazer com essa mágoa? Vou transformar. Então eu vou melhorar minha autoestima através daí, eu vou passar a gostar de mim, porque uma mãe quando fala algo assim, eu perco a autoestima. Eu não vou deixar de odiar minha mãe, mas eu vou odiar a mim mesma. E aí isso acaba que arruinando toda a vida. Então assim, depois que eu tomo consciência, aí eu vou realmente ter o poder de mudar. Inclusive olhar para minha mãe com um sentimento e com bons olhos. Dizer, poxa, ela fez de tudo, ela fez o principal, ela me deu a vida. E que todas essas coisas que ficaram, né, nessa relação, dependendo como você vai ressignificar, não é, Vitor? E o Ikigai traz um pouco isso, você olhar para a sua própria história,
depende também muito do seu olhar e da sua vontade de mudar. E aí a Semana do Autoconhecimento, como que ela pode ajudar as pessoas que estão nessa busca de encontrar essa felicidade, que a Vera aqui deixou até uma pergunta, daqui a pouco eu trago para vocês pelo WhatsApp, mas como é que a Semana do Autoconhecimento pode ajudar nesse sentido? A partir de hoje, né, a gente vai transmitir conteúdos provocativos, né, que geram reflexão, que geram mudança, né, de comportamento, aquela mudança de comportamento intrínseca que eu falei no início, né, de dentro para fora. Hoje, com Kiko Kislansky, como eu falei, soteropolitano, um dos maiores líderes e especialistas em autoconhecimento e propósito no Brasil. Amanhã a gente vai estar com o influenciador digital e também um gerador de conteúdo muito forte, muito relevante, que é o Guto Galamba, lá de Floripa. Junto também com a Ana Beatriz, que é uma psicóloga, coach, uma pessoa que tem muita prática e estudo sobre depressão, ansiedade e mudança de comportamento, que é a Ana Beatriz Vasconcelos, uma grande parceira nossa, uma pessoa que é referência na sua área aqui em Salvador. Na quarta-feira a gente vai falar mais sobre a parte empresarial, né, a parte corporativa, com duas grandes referências nacionais. Luiz França, diretor de RH da Cortisa Global, é uma das pessoas que mais entende de engajamento e liderança humanizada do Brasil, né? Para isso precisa de autoconhecimento nas empresas também. Ele saiu de um índice de engajamento de 13% para 86%, hoje a Cortisa é a terceira maior empresa para se trabalhar na Bahia. Isso fruto, né, de muito trabalho voltado para a humanização dos processos internos organizacionais, e também Fred Alecrim, que é um dos maiores consultores de inovação e empreendedorismo consciente do Brasil. Isso na quarta-feira. Quinta-feira vai ser o Eduardo Almeida, que é o fundador do método Ikigai, junto com a Thalissa Pires, que é a nossa embaixadora Ikigai, que também está liderando o movimento da Semana do Autoconhecimento. E na segunda-feira a gente vai ter um convidado mega especial, que é o Geraldo Rufino, um dos empresários mais influentes do Brasil. Ele era catador de lixo, faliu 5 vezes e hoje ele é o maior empresário do ramo de autopeças do Brasil. Ele deve isso, ele acredita muito a isso, a entender os seus valores, a entender seus talentos, a entender que quando você tem duas escolhas na vida, né? Todas as situações têm dois lados, o lado positivo e o lado negativo. Se você ficar olhando só para o lado negativo, você colhe o que você planta, né? Se você plantou negatividade, vai colher negatividade. Mas se você aprende com o lado negativo e se levanta através da resiliência, e você começa a focar mais no positivo para você seguir sua vida, aí você começa a entender que você pode sim contribuir, influenciar e construir os seus sonhos, as suas metas, as suas realizações. E o Geraldo Rufino vai falar 1 hora com a gente no dia 30 de setembro, né, online, também tudo online. Para isso, precisam se conectar com o nosso grupo de WhatsApp, que a gente está mandando conteúdos relevantes sobre autoconhecimento 3 vezes por dia. É um grupo temporário, né, justamente para essa Semana do Autoconhecimento. E lá a gente vai passar o link, né, para o webinário gratuito que vamos fazer para as pessoas que estão inscritas. Junto também com o concurso cultural, que é para responder a melhor resposta escolhida por Eduardo Almeida sobre o que é uma vida significativa para você. Vai ganhar alguns prêmios, né, dentro do livro do Poder do Propósito, que foi escrito por Edu e por Kiko. Vai ganhar também uma mentoria online com Eduardo Almeida. E também uma formação completa, né, pelo método Ikigai de desenvolvimento humano, que é o que a gente falou. Bacana oferecer isso dentro desse contexto do Setembro Amarelo. São oportunidades de se conhecer, de desenvolver esses assuntos e de buscar esse apoio, porque muitas vezes as pessoas precisam disso. É um momento de escuta, um momento de conhecimento. E quando você estava falando, me veio muita palavra nutrir, essa busca, né, de conhecimento. Você vai nutrindo, mas aí a nutrição, a Rúbia traz a nutrição do alimento, mas uma nutrição que vai muito maior, que é também a nutrição do autoconhecimento nas escolhas. Pois é, Patrícia, e olha só, né, você vê que antigamente, hoje ainda tem muito de que a nutricionista, me dê uma dica aí para emagrecer, para malhar, né? E aí eu dou outras dicas, né? Porque assim, na verdade, eu pergunto, o que é que te alimenta na vida? E aí a pessoa fica assim, né? Porque a gente não para pensar. Eu estou falando a gente porque eu também me incluo nisso, de que eu parti para esse caminho porque realmente eu me vi nessa história. Então eu construí minha história nesse sentido, né? Então, assim, o que é que te alimenta na vida? O que é que está me alimentando hoje, nesse dia de hoje? O que é que hoje, quando eu acordo, o que é que vai me alimentar?
né? Então, é importante ter um significado. E aí, trazendo isso para a comida, né? Como é que eu posso descobrir minha autossabotagem na vida através da comida, né? Por exemplo, o poder que você dá das suas escolhas alimentares está aonde? Naquele momento que você está comendo aquela comida que você sabe que o seu corpo, se você parar, respirar e perguntar, esse alimento faz bem para mim, essa comida vai fazer bem para mim, não, a maior parte das vezes não se para fazer essa pergunta. E depois vai passar mal. Tá muito no automático tudo, né? Sim. Para tudo na vida, desde o comer até escolher o ramo profissional, tá? Com certeza. Então, se parar para perguntar, então vai ter uma resposta. Então, como não existe essa parada muitas das vezes, então ocorre depois essa desconexão com o próprio corpo. Então, o que é que acontece? Esse nível de entendimento de você ter essa relação com a comida, é de você ver, bom, então esse refrigerante ele não me faz bem. Então, naquele momento ali, qual é o sentimento que está me levando a consumir esse refrigerante? É o quê? Se eu não tenho consciente, mas se eu já estou trabalhando o consciente, uma raiva de minha mãe, de alguma coisa que ela falou e até hoje, aí se eu já estou trabalhando com autoconhecimento, então esse vício pelo refrigerante, essa raiva que eu tenho, eu vou e coloco na comida, então eu vou comer com raiva. Então, qual é o poder que você está colocando? Onde é que você está colocando o poder das escolhas? E aí é que você vai descobrir. Bom, então estou colocando o poder de escolhas na minha mãe. Então eu sou uma pessoa que peço muito permissões às outras pessoas, dependo da felicidade, dependo do outro para ser feliz. Então tudo isso, através da alimentação, dá para descobrir se eu fico pedindo permissão para outra pessoa, para as coisas, ou se eu simplesmente sou e vou fazendo as coisas sem muitas preocupações, né? Então assim, eu vou escolher uma comida e a pessoa olha para mim e vai julgar. Então como é que é a minha relação com o julgamento, com a crítica, né? Então, assim, tem muitas coisas que daria para uma semana inteira a gente conversar, né? Sensacional. Uma semana a gente já tem essa do autoconhecimento, mas tantas outras, todos os dias também é momento para a gente pensar e refletir sobre isso. Ou seja, o que que falta? Às vezes a fome, até a questão da nutrição, ela vai muito mais além do que a fome da comida, né? Muitas vezes o que está faltando ali para preencher aquilo é algo que da sua própria essência, sua fome existencial. Você não sabe o que você quer, você não sabe qual é o seu propósito, você ainda não buscou, não descobriu verdadeiramente qual é o seu ikigai, né? Vitor usando aí bem o que vocês fazem, e você vai vivendo a vida assim, meio sem sentido, sem sabor, sem cor, e até o momento que você descobre isso, tudo acaba ficando com mais sentido, né? Pois é. Tem um ouvinte na linha querendo participar com a gente, 3328-7666, bom dia. Bom dia! Bom dia, Zé Givaldo. Eita, que coisa mais deve estar. Por saúde no ar. Nesta linda estação da primavera. Em cada canto uma linda flor. As lisas rosas quebradas emanam e adornam a obra do Criador. Estou com a imagina cheirosa. Rosa. A rosa é meu amor. Vamos deixar sempre mais belo este setembro amarelo. Olha aí, que poesia pra gente aí, trouxe o amor, né? Que eu acho que nutre tudo. Passo também pra isso. Muito obrigada, tá, Zé, pela sua participação. É Zé Givaldo, nosso ouvinte aqui participando com a gente. Tem mais alguém? Vamos. 3328-7666. Teve aqui a pergunta da Vera. Ela pergunta como manter um estado de felicidade diante das adversidades e até das dificuldades da vida. A gente está falando aqui de propósito, de bem-estar, de autoconhecimento, de vida plena, e ela traz essa questão, manter um estado pleno de felicidade. Então, Vera, né? complexa, da Vera. Então, Vera, é o que a gente também costuma falar muito, né, na metodologia Ikigai. A nossa vida, ela tem dois polos, né? A felicidade e a infelicidade. E também existe o princípio do ritmo, né? Que está tudo seguindo um movimento. Então, a vida, como a gente fala, não é a Disneylândia, né? A gente não está aqui apenas para ser feliz a todo momento, a gente está aqui para evoluir, né? E às vezes é necessário que algumas adversidades aconteçam para que a gente reflita e a gente se autoconheça e porque nada é por acaso. Se está acontecendo adversidade, se questione. O porquê isso está acontecendo na minha vida? O que isso me faz aprender? O que isso me faz evoluir? Né? E aí você começa a viver uma vida com um olhar mais apreciativo, né? Não
se vitimizando por algo que aconteceu. E quando você começa a virar essa chave, aí você começa a ser mais resiliente, né? Você começa a sofrer menos impactos na vida. Entendendo que se algo aconteceu de bom, agradeça. E se algo aconteceu de ruim, não reclame. Até bora trazer um pouco a etimologia dessas duas palavras, né? A etimologia que é o chamar novamente. Quando você está reclamando, você está chamando novamente para você. E quando você agradece, a graça desce, entendeu? Então, vamos passar a agradecer mais e reclamar menos. Tem uma sabedoria e um ensinamento também para hoje, né, no Rúbia? E quantas pessoas, muitas vezes, voltando a falar da sua área, que é a nutrição, colocam na comida esse prazer, essa felicidade. Às vezes não está nem se nutrindo do alimento, mas da possibilidade de ter aquele momento de feliz. E quando você descobre no autoconhecimento que a felicidade vai muito mais além do que isso, aí isso também faz a pessoa, provoca uma mudança de hábitos também na alimentação, né? Com certeza, Patrícia, e é importante aí descobrir em que nível está a autoestima, esse amor próprio, né? Como é que está esse gostar de si mesmo? Porque é através dessa descoberta que a gente vai avaliar como e onde está a raiz de por que está muito baixa a autoestima, para melhorar, né? Para aumentar essa autoestima. E para realmente melhorar a autoestima no sentido de fazer escolhas e mudanças, realmente mudanças para melhor, né? Para melhor. Então, assim, nesse caso da alimentação, por exemplo, é quando a pessoa resolve mudar um hábito, ela vai ter aquela dificuldade, aquela resistência, né? De, tá muito difícil de mudar. Mas, bom, a questão não é difícil de mudar, a questão é que ainda não estou querendo olhar para o que está por detrás dessa minha dificuldade de mudança, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um hábito compulsivo em doces, por exemplo, né? Então, o que é? Qual é a relação aí? Bom, se eu olho e vejo que a alimentação, o significado da alimentação, o simbolismo é a relação com a mãe, né? Mãe, nossa mãe que nos nutria, nos deu a vida, né? Claro que papai teve 50% de participação, né? Só que assim, então quando eu rejeito determinadas características da minha mãe, então essas características elas vão estar presentes também na comida. Então, se, por exemplo, né, se durante a infância, se a mãe punia a criança, não vai comer doce, não vai comer doce, no adulto, na fase adulta, é possível que ela venha, né, desde a adolescência até a fase adulta, agora eu posso, porque minha mãe não vai estar vigiando, e então vai de forma inconsciente e vai ter aquela tendência compulsiva para doces. Então pode ocorrer isso também. Então, quando a gente faz um trabalho para recordar essa memória, aí ela descobre, então ela toma consciência, porque ela não vai mudar o sentimento, assim, de uma hora para outra, mas ela vai mudar o raciocínio, o pensamento, que ela vai olhar. Então, o pensamento que dá origem ao sentimento. Então, então é por causa disso. Aí, isso não estava claro, né? Isso não estava claro. Então, colocou para cima, né? E aí veio à tona, então agora, bom, o que é que eu vou fazer com isso? Então, se realmente antes minha mãe proibia de comer doce, então é por isso que eu desenvolvi esse transtorno, essa compulsividade. Então, agora eu estou entendendo. Então, dá um clique. E Rúbia, né, é muito bom a sua fala, né, tem muito sentido e clareza o que você traz. E toda compulsão é um excesso, né? Todo excesso fecha portas. E todo excesso é falta de alguma coisa, né? Até isso é muito... A física fala sobre isso, né? Então... Mas está faltando o quê? É isso que a pessoa deve se questionar, né? Quando ela está com algum tipo de compulsão, que ela está indo por um lado no vício, na vida automática mesmo, ela se questiona o que está faltando em mim, né? Para que eu continue buscando esses excessos, o que motiva isso? São algumas perguntas que a pessoa pode fazer para ela reconhecer, né, as faltas e se preencher dela mesma, né? Que às vezes é isso que está faltando. Então por isso que o autoconhecimento é importante, né? Até mesmo para reduzir
compulsões. Então, está muito de acordo com o que a gente acredita. Tomar posse da própria vida, né? Porque a nossa mãe, o nosso pai, nos deram a vida. Isso. E aí chegou um momento em que agora vamos decidir o que é que vamos fazer com essa vida. Então aí é uma responsabilidade nossa agora. Dar vida à própria vida. Então com isso, como é que estão minhas escolhas? Como é que está a minha relação comigo mesmo? E esse momento de consciência, vocês estão falando tão bacana, eu fiquei pensando aqui, em que momento isso vai acontecer? Isso tem idade? Será que um adolescente que está nos ouvindo, um jovem que está nos ouvindo, ou alguém pode até passar a vida toda e não ter esse momento de lucidez, porque é como um iceberg, né? Está lá a pontinha na consciência e toda uma imensidão de informações, de coisas que muitas vezes a gente não acessa. Então, como que isso acontece? Como que a gente pode favorecer que as pessoas possam descobrir o quanto antes, né, e acessar essas informações para que elas possam ter uma vida melhor, mais plena, com mais saúde, com mais felicidade? Que momento dá esse clique, hein, Rúbia? Será que tem um momento específico? Tem um momento sim, principalmente o incômodo. Então você vê que algum comportamento seu chega a incomodar. Ele pode ser inconsciente, mas ele está incomodando. Tem um incômodo, você se vê como, por exemplo, eu estou voltando pela questão do açúcar, né, mas a pessoa coloca assim, café no açúcar, uma quantidade de café menor e açúcar maior. Estou dando um exemplo bem drástico. Por que ela faz isso? Por que ela faz isso? Aí, então chega um momento que ela até socialmente ela começa a observar, outras pessoas podem até falar, nossa, você bota só um pouquinho de café, você bota café no açúcar. E aí ocorre que essa pessoa começa a sentir um incômodo até nela mesma, poxa, aquilo ali não faz, porque acelera o batimento cardíaco depois de uma quantidade excessiva de açúcar. Então chega um momento que aquele comportamento ele vai incomodar. Então o incômodo é esse ponto de partida, que pode dar na infância, né, apresentam sintomas nas crianças, na adolescência e na fase adulta, idosa, né, tem um incômodo que faz buscar a mudança. Se algo não está bem, não está me deixando feliz, está incomodando, eu quero mudar, esse é o momento do clique. E aí, Vitor, só já para ir fechando a participação aqui no programa, já agradecendo sua presença, a Semana do Autoconhecimento vai trazer exatamente isso. Tudo muda quando você se conhece. É a partir desse autoconhecimento que as portas se abrem, que fica tudo mais claro e que a gente busca essa felicidade real, né? Exatamente, né? O início, né, de uma vida com sentido e com significado é a busca por saber quem você é, né? Porque até então você está vivendo uma vida automática que seus pais, na melhor das intenções dele, transferiu esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes para você, mas só que nem tudo deve fazer sentido para você, né? Para o seu momento de vida, para a contemporaneidade das gerações, né? Então, por isso que é importante você se questionar o que dessas ideias faz sentido para mim e o que não faz. O que eu devo levar para a minha vida e o que eu não devo levar para a minha vida, porque isso não faz sentido mais para mim. Então, mas para isso a gente precisa parar, né? A gente precisa de um momento de ócio, de um momento de se questionar, da gente parar um tempo, ficar um pouco sozinho, né? Até mesmo refletir em conversa com amigos, com pessoas próximas, que trazem, que buscam esse autoconhecimento também, né? E só para finalizar, no caso da semana, como que as pessoas vão poder acessar esses conteúdos que você falou? Maravilha. Só deixando contato. Então, galera, sigam a gente nas redes sociais. No nosso Instagram é Ikigai Brasil, né? @Ikigai Brasil, IKIGAI Brasil. Aí tem um link, né, na nossa página, lá na primeira página lá, que você pode entrar nos nossos grupos, né? A gente está com 3 grupos abertos, um 99% fechado, outro 90% e outro 50%. Né? Então pode escolher lá o que faz mais sentido para vocês. E dentro desses grupos do WhatsApp a gente já está mandando uma plataforma para as pessoas se cadastrarem e receberem um link que vai ser transmitido hoje, online. Bacana, e a gente vai estar mandando também para nossas redes sociais e também para a linha de transmissão aqui dos ouvintes. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa que surgiu assim, não foi, Vitor? Muito imediato, eu tenho certeza que vai pegar aí essa semana do autoconhecimento feito pelo Ikigai. Muito obrigado, agradecido. Parabéns. Rúbia Nathalie, obrigada também pela presença, suas considerações finais e que dica você deixa aí nessa segunda-feira de mudança de hábitos proposto aqui pelo Saúde no Ar.
Maravilha, então, ó, algumas dicas importantes para restaurar o poder pessoal, que na verdade é aquilo que você deixou para outra pessoa ou para aquele sentimento que você não sabia que existia dentro de você. Então, o primeiro passo é você respirar, né? Tentar, observe, primeiro passo de respirar é você ver como é que está a sua respiração, ela está curta, está profunda, e tente ir um pouquinho mais, veja, pesquise como melhorar a sua respiração, observe seu corpo. Segundo é escutar você, escutar seus pensamentos, são milhões de pensamentos, somente 1% é útil. E escute as suas emoções, quais são os sentimentos que envolvem quando você vai escolher um alimento. Procure observar e dar uma frequência nessa prática de escutar o seu próprio corpo. E também honrar e respeitar a sua própria história. Se você não está gostando de você no momento, busque se conhecer e busque amar a você. Grandes dicas para você nessa manhã de segunda-feira, uma excelente primavera, começando aqui com Saúde no Ar. Beijo grande, a gente volta amanhã às 8 horas. Até lá. Gente, galera. Que maravilha! Apertadinho, mas deu pra gente ir até o final.